São 14 horas e 53 minutos no horário oficial aqui de Brasília e desejo boa tarde para todos que estão aí comigo ao vivo e a todos que vão entrar exclusivo ou me assistir com exclusividade. Bom, o que eu vou passar para todos e todas, para os aprendizes e alunos e alunas do 100% nas leis, vai ser isso. A lei que determina a separação de detentos presos conforme a gravidade do crime. Olha que interessante. Lei que determina a separação dos presos conforme a gravidade do crime. Aí, pessoa que é advogada, pessoa que é dos direitos humanos, pessoa que é agente policial de custódia ou agente penitenciário ou alguém que já teve o dia lá dentro, sabe que na prática é outra coisa. Mas eu tenho que dar a aula de acordo com o que a lei manda. E essa aula é para você, legislador, já tentar modificar isso e fazer a teoria valer na prática. Lei que determina a separação de presos conforme a gravidade do crime. Lembrando que o título, você que vai me assistir por televisão, tá aqui, ó, do meu lado direito, ó, quando você for pausar a aula, a gravação e voltar, aqui em cima tem a lei, tem o título e tem todos os detalhes e a hora que eu comecei, no caso, fiz essa gravação para quem vai me assistir ao vivo ou exclusivo. E outro detalhe também, o título tá aqui no rodapé do seu televisor. O título, no caso, vai ser referente à Lei 13.167 do ano de 2015. Está aqui no rodapé do seu televisor aqui embaixo. 13.167 de 2015 no caso. E aqui ao lado, ó, do título no rodapé tem um V aqui. Ó. Você clicar lá, vai ter todo o relatório acerca dessa aula de lei que eu estou dando aqui. Para você que vai me assistir por meio de comunicação social ou por celular, faz isso que eu te falei, no rodapé aqui, o V ao lado, só clicar, o rodapé, o tipo e o V ao lado, o relatório da aula. Vamos lá. No dia 13, no dia... desculpa, gente. No caso, na época, quando tinha uma presidenta aqui no Brasil, ela sancionou a Lei 13.167 do ano de 2015. Olha que interessante. Que estabelece critérios para a separação de presos nos estabelecimentos penais. A nova forma foi publicada no DOL na quarta-feira, dia 7. Olha que interessante. A lei determina a separação de presos provisórios acusados por crimes hediondos ou equiparados. Então, exemplo, o cara que é preso provisoriamente por crime hediondo, ele tem que ficar só separado, só com quem comete crime hediondo. Um exemplo, quem matou, 1, 2, 1, assassino só com assassino, feminicida só com feminicida, quem tentou matar só com quem tentou matar, tentativa de homicídio ou homicídio tentado, feminicídio só com feminicida. Então o certo é ser assim na prática, essa lei quer falar isso. Por crimes graves com ameaça, violência à vítima e pela prática de crime diverso. Quem comete crime praticando os diversos tipos de crime, o exemplo, roubou e ameaçou e bateu na vítima no caso, teve uma diversidade de crime, teve a ameaça, teve o roubo, teve o constrangimento. Essas pessoas, elas têm que ficar separadas daqueles que cometem crime hediondo. Então, é uma aula que vai mostrar o quê? Que a bagunça que existe dentro do sistema prisional através como é que fala? Através do Estado mesmo, vamos dizer assim. Por quê? Porque o certo era esse. Quem comete crime de violência, no caso assim, com ameaça, com diversidade de crime em uma situação só, mas que não seja crime hediondo, tem que ficar separado. Então, olha aqui, ó. Essa aula quer dizer assim, que os homicidas têm que ficar presos só com homicidas. Pavilhão, cela, pátio, homicida só com homicida. Ladrão só com ladrão. Quem furtou só com quem furtou. Quem deixou de pagar pensão só com quem não pagou pensão. O certo era assim. Estou falando que a prática é outra. Quem é advogado, ou quem estuda, ou quem é dos direitos humanos, ou quem é juiz, ou agente penitenciário, sabe que na prática a situação é outra. Mas na teoria eu tenho que ensinar dentro da lei. Vai pausando a aula, vai pausando os detalhes e vai tendendo a entender da melhor forma possível. Olha que interessante. No caso, já os sentenciados serão divididos em condenados por crimes hediondos, primários
e reincidente. Olha que interessante, gente. Até isso é uma contradição na prática, mas a lei ela fala o quê? Que os sentenciados, no caso, ou seja, quem foi condenado, eles tinham que ser divididos dos que são primários e dos que são reincidentes. Então, até isso. O cara matou a primeira vez, o outro já matou mais de uma vez. Ele tinha que ficar separado. Assassino, que é reincidente, que cometeu mais de um homicídio, ele tinha que ficar separado daquele assassino que cometeu só, que é primário naquele artigo, no caso, que a primeira vez que ele cometeu aquele crime. Então, reincidente com primário tinha que ser separado até se fosse pelo mesmo artigo. Mesma coisa, o cara que roubou a primeira vez, ele tinha que ficar só com os que são ladrões primários, tinha que ter só no caso um pavilhão só para eles. No caso, quem comete o crime do artigo 157 ou 155, que é réu primário, tinha que ter um local só para eles. E aqueles que são 157, 155, ladrão e furtante, eles tinham que ficar num lugar separado só para eles, mas aqueles que são reincidentes, que já foi condenado uma vez, já está aí na segunda ou a terceira vez, pela mesma natureza do delito. Que interessante agora. Condenados por crime grave, ameaça ou violência e demais diversos ou contravenções penais que eu já falei aqui agora, os que são condenados, quando eu falei anteriormente, é os que estão aguardando, né, provisoriamente a liberdade ou a condenação. Nesse segundo tópico eu já falei aqueles que já são condenados. Olha essa aqui. A norma também estabelece que o preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais, deverá ficar em local próprio. Deverá ficar em local próprio. Então, um exemplo assim, vamos supor que um cara ele está dentro do sistema prisional, ele arruma confusão, ou de dentro da rua mesmo, ele já levou aquela confusão e se encontra com outro detento ali que ele tem uma certa divergência. Aí vamos supor que ele está sendo ameaçado de morte, de ser agredido, de ser espancado. Pela lei, ele deveria ficar em local próprio para ele, ou seja, em isolamento dos demais. Por quê? Porque mesmo ele errando, o papel do Estado é proteger a integridade física do mesmo. Então, se está sendo ameaçado, se apanhou, tá vendo que sua vida está sendo comprometida, o certo é o quê? Quem trabalha lá dentro e o Estado também, e as autoridades, órgão competente, tirar esse detento e colocar ele no lugar próprio, isolado dos outros, porque tem que preservar a integridade física do mesmo. Olha que interessante, eu falei da lei número 13.167 do dia 6 de outubro de 2015, que altera o disposto no artigo 84 da lei 7.210 de 11 de julho de 84, lei de execução penal para estabelecer critérios para a separação de presos nos estabelecimentos. Porque o que acontece? Porque a lei no caso 7.210 do de 11 de julho de 1984, quando foi criada essa questão de separação. Só que ela tinha alguma diferença dessa nova que eu falei de 2015. E quais são as diferenças? As diferenças são aquelas questões que muitas vezes que a lei, quando ela foi criada, no caso aqui no artigo 1º aqui da lei 7.210, né, artigo 1º, e o artigo 84 da lei 7.210 da lei de execução penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1, acusado pela prática de crime hediondo equiparado ainda é igual à lei nova. Tópico 2 aqui, o inciso 2, acusado pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa é igual também, no caso, à lei nova. E o tópico 3, acusado pela prática de outros crimes ou contravenções penais apontados diversos no inciso 1, 2 e 3. Então, qual é a diferença? A diferença entre aqui a tal das contravenções penais e entra também a questão dos crimes hediondos com os equiparados. Antigamente, tanto quem cometia um crime hediondo e um crime que era equiparado ao hediondo, mas não era hediondo, tipo uma lesão corporal grave. Vamos dar um exemplo. Que podia se configurar assim, semelhante à tentativa de homicídio, mas não é tentativa de homicídio. Na lei antiga,
tanto quem matava e quem cometia lesão corporal grave, estou dando um exemplo, ficava junto. Ou quem era latrocida com o assassino, ficava junto. E na lei nova não. Nessa lei, no caso aqui, que eu falei anteriormente, 13.167 do dia 6 de outubro de 2015, já separa. Separa o quê? Quem comete lesão corporal grave tem que ficar só com quem cometeu lesão corporal grave. Estou falando dentro da lei, embora a prática é outra. E quem comete homicídio tem que ficar separado, tem que ficar só com quem cometeu assassinato, homicídio, etc. Na lei nova e na lei antiga não. Poderia ficar junto, crimes hediondo e equiparado a hediondo. Na lei nova não. Só quem cometeu crime hediondo é só quem cometeu hediondo e pela natureza do delito, pelo artigo do delito, etc, etc. E agora que no caso é a súmula terceira, os pesos condenados ficarão de acordo com os seguintes critérios. Também, como eu falei aqui, entre o inciso 1, 2 e 3 e o 4 aqui que eu vou ler para vocês. Demais condenado pela prática de outros crimes ou contravenções penais em situação diversa das previstas nos incisos 1, 2 e 3 anterior. Aí aqui no caso a súmula 4. O preso que tiver a sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência dos demais ficará segregado em local próprio dos mesmos. Olha que interessante. Na Lei 7.000, no caso 210, do dia 11 de julho aqui de 1984, o preso que tinha a sua integridade física ameaçada não tinha essa questão dele ir para isolamento, ficar só em lugar próprio, não. Mesmo ele sendo ameaçado, ele podia mudar de uma cela para outra, de um pátio para outro, mas ele convivia com os mesmos ainda, na lei antiga. Já nessa lei nova aqui, que eu já falei aqui, de 6 de outubro de 2015, no caso, o preso, que quando ele tem a integridade física ameaçada, ele tem que ficar no local próprio dele, isolado, separado dos demais, porque a integridade física do mesmo tem que ser preservada. Então a diferença de uma lei para outra é essa, que houve um reforço e houve algumas mudanças, no caso entre a lei, que eu já falei, 7.210 do dia 11 de julho de 84, para a lei, no caso aqui, é 13.167 do dia 6 de outubro de 2015. E o artigo 2, esta lei entra em vigor na data dessa sua publicação, no caso essa passou a entrar em vigor essa nova no dia 6 de outubro de 2015, ali no 194, no caso da independência, e a súmula 127 da República, no caso, na época, quando tinha a presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Pausa a aula, anote o detalhe, o título está aqui no rodapé do seu televisor e ao lado aqui do vizinho tem todo o relatório acerca da aula. Você que vai me assistir pela TV ou você que está me assistindo ao vivo ou exclusivo, quando você pausar ou voltar a aula, aqui em cima onde está meu dedo, tem todo o artigo da aula, a hora que a aula começou, etc, etc. Título da aula, gente. Lei, no caso, 13.167 do dia 6 de outubro de 2015 aqui no rodapé para concluir. E também no caso aqui, e também aqui a lei aqui é 7.210 do dia 11 de julho de 1984. Tá no rodapé aqui. Valeu Brasil, valeu a todos que estão ao vivo pela cordialidade, pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.